Bom dia, meu nome é Fernando, sou gerente de projetos na Opencad e vou ser o apresentador de vocês aqui nesse webinar sobre engenharia de requisitos. Tenho aqui comigo uma equipe de apoios que vai me ajudar aqui a atendê-los durante a apresentação, tá? O Flávio Pou, nosso engenheiro de aplicação, e o Matheus, nosso analista de marketing. Vou dar alguns avisos aqui antes de começarmos, tá? Primeiro, notificar vocês que os microfones de todos estarão mudos, tá? Caso queiram fazer alguma pergunta, tem uma mãozinha que vocês podem clicar para a gente habilitar o microfone de vocês, tá? Se tiverem dúvidas, podem usar também o quadro de questões, tá? A equipe de apoio aqui vai respondendo, ou eu vou respondendo verbalmente aqui durante a apresentação, conforme tiver questões, tá? Apresentação aproximada de 40 minutos, tá? Vamos deixar 10 minutos ao final aí para dúvidas e comentários. Esse webinar será gravado, e vocês receberão o link para baixar a gravação ao final da sessão, né? E uma versão editada desse vídeo também será disponibilizada no nosso canal do YouTube em até 3 dias úteis. Todos aqui certamente estão buscando mais conhecimento, melhor colocação profissional, entre outras coisas. Por isso, eu peço que vocês conheçam também o nosso portal da Opencad University, né? Entre os cursos, existe o curso gratuito introdutório do conceito Model-Based Design. A equipe de apoio já está disponibilizando o site no chat para vocês. Ainda sobre os cursos, em 2018 estamos com uma nova agenda de cursos presenciais, que acontecerão em São Paulo e em São José dos Campos. Fiquem atentos aí às redes sociais que nós vamos divulgando esse calendário. Ao final do webinar, peço que respondam a pesquisa de satisfação. Ela vai aparecer automaticamente ao saírem, né, da sessão. São somente 6 questões e não tomará mais que 1 minuto do tempo de vocês. Muito importante saber sua opinião para que possamos melhorar cada vez mais os nossos eventos digitais. Uma das questões sobre sugestões para os próximos webinars, sobre o que vocês gostariam de aprender com os nossos engenheiros. À medida que do possível, incluiremos os temas sugeridos. Então, agora vamos iniciar nosso bate-papo aqui. O tema de hoje é o que é engenharia de requisitos, né? E como que a gente aplica o software Cradle aí, quais são os benefícios do software Cradle nesse processo, tá? Só um minutinho. Bom, então primeiro vamos passar por uma definição bem breve de engenharia de requisitos, que é o processo que engloba todas as atividades que contribuem na produção de um documento de requisitos e sua manutenção ao longo do tempo, né? O que significa isso? Eu tenho que produzir requisitos de qualidade, tenho que garantir a atualização deles durante toda a execução do nosso projeto, tá? Então, qual que é o universo que a gente observa aí para iniciar o processo de engenharia de requisitos? Primeiro, né? Os requisitos sempre virão de stakeholders, né, das partes interessadas do processo. O que os stakeholders têm? Eles têm expectativas, preferências e prioridades, tá? Que demandam soluções de problemas. Os problemas, em geral, são fatos e fenômenos que a gente tem aí para resolver, tá? Isso vai gerar nossos requisitos. Os requisitos são definidos por atributos, funções e restrições, tá? E não só isso, né? Eles estão envolvidos por domínios também. Domínio da tecnologia, né? Quando eu estou dimensionando um produto, eu preciso saber se a tecnologia
é disruptiva, se é uma tecnologia que a corporação já domina, né? Enfim. Tem a cultura organizacional, que eu tenho que seguir os processos, independente do projeto e do produto que eu estou desenvolvendo, eu tenho que trabalhar esses processos dentro da cultura organizacional, dentro da realidade da minha empresa. Tem o domínio das mudanças, né, que a única certeza que a gente tem dentro de um projeto é que haverão mudanças, né, os cenários mudam, os interesses dos stakeholders mudam, a percepção dos stakeholders sobre o projeto muda, então nós temos que sempre levar em consideração esse domínio, entre outros. Isso tudo compõe o contexto do sistema que vai ser desenvolvido, né? Então, para a gente conseguir levar em consideração todo esse ambiente, né, todo esse contexto, temos um processo aqui de engenharia de requisitos que começa pela concepção, licitação, elaboração, negociação, especificação, validação e gerenciamento, a fim de ter um repositório dos requisitos. Então, vamos passar por cada uma dessas etapas do processo e entender como que uma ferramenta de gestão de requisitos ajuda, né, ao nosso desenvolvimento aí do projeto. Concepção. Na concepção, nada mais acontece do que se identificar quais são as partes interessadas para aquele produto, né? Identificar os diferentes pontos de vista dessas partes interessadas, ou seja, nós vamos identificar as necessidades de todas as partes interessadas desse projeto e vamos desenhar uma solução, a visão geral do sistema, né, da solução que vai ser desenvolvida, tá? Logo em seguida, a gente parte para a licitação, né? Depois que a gente já conhece as necessidades do usuário, a gente vai ter que fazer um drill down dessas necessidades para os requisitos do sistema, né? Então, temos que fazer licitação com todas as partes interessadas desse projeto, né? Para ilustrar aí o nosso processo de licitação, eu coloquei uma tirinha que basicamente é o seguinte, né? A consultora chegou para o cliente, né, e veio fazer a licitação de requisitos, né? No entanto, ele não conseguia nem expressar o que ele queria fazer e o que o software deveria fazer, né? No fim, ele acabou dando um nó ali na consultora e falou, então projeta o software para dizer meus requisitos, né? Então, esse é o tipo de situação que a gente encontra aí no mercado. Muitas vezes, as ideias estão no ar, mas a gente não consegue ter clareza para fazer essa licitação e conseguir ter uma documentação consistente de requisitos para o projeto. Em que consiste o processo de licitação? Primeiro, a lista, né, partindo da lista dos requisitos ou das necessidades do cliente em linguagem natural, nós vamos categorizar em requisitos funcionais, né, que são que descrevem as funcionalidades do sistema, e os não funcionais, onde a gente vai pôr aspectos de qualidade no sistema, né, ou no produto, que pode ser desempenho, eficiência, confiabilidade, robustez, entre outros, tá? Fazer um parênteses aqui e vou apresentar em 2 slides só para vocês o que é o software Cradle, tá? O Cradle, ele é um software, é um repositório da informação do seu projeto, né? Ou seja, você consegue ter toda a informação caracterizada, né, tal como ela é na realidade, né, da seguinte forma, com a informação conectada, interrelacionada, né, seja de documentos-fonte que a gente tem do projeto, documentação de requisitos, normas, né, ou seja de algum banco que você já tenha essa informação, né, você consegue representar a informação com todas as relações de cada fragmento dessa informação, conforme está aqui na figura, né, da informação real.
Ou seja, cada pontinho desse é uma partícula de informação que tem a sua conexão com todas as outras partes do projeto, tá? Como que funciona, né, esse repositório do Cradle? Ele tem um banco de dados proprietário, né? Ele possibilita a total rastreabilidade pelo processo de desenvolvimento e você consegue também ter estruturas hierárquicas de requisitos, etc. Basicamente, a entrada do processo é o próprio expertise da companhia e a documentação de entrada, né? Documentos, leis, normas, normativos, etc. Onde no final do processo você tem a especificação do sistema, todos os relatórios aí customizados, né? Referente ao processo de desenvolvimento e ao estágio do processo de desenvolvimento que você está, e você tem também o modelo do sistema que está sendo desenvolvido. Voltando para a licitação, como que essa ferramenta ajuda, né, a gente ter maior facilidade para a licitação? Primeiro, né, ele tem captura de documentos. As necessidades dos usuários que foram capturadas ou os requisitos de alto nível que foram documentados, por exemplo, no documento Word, eles podem ser capturados automaticamente para o Cradle, né? E qual que é a vantagem disso? Primeiro, ele traz a estrutura hierárquica, já que o documento estava estruturado dentro da sua estrutura de tópicos, tá? de cabeçalho, né? Então, todo o fragmento de informação que tem dentro do documento, ele vai ser importado nesse campo texto e você vai ter tantos outros atributos quantos forem necessários para cada requisito, ou seja, você pode definir um critério de aceitação, a origem do requisito, uma referência para aquele requisito, o método de teste e até o status dele. Da mesma maneira, essa relação aqui que é posta entre um item e outro, você tem também atributos que podem ser parametrizados. Por exemplo, motivo, a referência ou alguma nota específica para aquela relação entre dois itens de informação. Aqui as categorias do requisito, né? Que um exemplo de categoria é exatamente o status do requisito, né? Nesse caso aqui, ó, a prioridade está sendo exibida, são sempre Dropbox, né? Picklists aí de categorias que a gente pode estratificar a nossa base, né? Então, eu posso ter a prioridade do requisito como exemplo, que ele pode ser mandatório, de baixa prioridade, ou a ser definida a prioridade ainda, né? No momento da importação de um documento, você pode definir qual é a categoria padrão que vai ser importada, e você pode estratificar o seu projeto da forma que for mais coerente. Por exemplo, em domínios, né, infraestrutura, de safety, de segurança, tá? Você tem aqui todos os dados de criação e modificação, inclusive o proprietário do requisito, tá? Além disso, você tem o tipo de atributo chamado frame, que nada mais é do que quadros onde você pode guardar qualquer tipo de informação, seja lá informação de texto, uma URL, um arquivo do Word, do Excel, um link para um banco de dados externo, né? Aqui, como exemplo prático, a gente pode entender, a gente pode usar, por exemplo, um requisito de um controlador, onde você pega uma lookup table, né, que está em Excel, por exemplo, e você já consegue colocar dentro desse requisito essa lookup table em Excel, que é a referência para o desenvolvimento do controlador lá no futuro. Partimos para elaboração. O que consiste a elaboração? Depois que a gente já elicitou os requisitos, já temos aí os requisitos de usuário definidos, né? E já com uma maturidade razoável, a gente vai elaborá-los a fim de aumentar a maturidade em cima do funcionamento desses requisitos. Então, nós vamos transformar de linguagem natural para linguagem diagramática, tá?
isso daí nos traz uma nova perspectiva sobre os requisitos, sobre os dados que a gente está trabalhando, né? Muitas vezes, um diagrama fala mais do que 20 páginas de texto, né? Porque o diagrama, ele é intuitivo, né? E tem norma para isso, então a gente consegue ter uma padronização e consegue identificar aspectos que fica muito difícil de identificar quando a gente está tratando apenas na forma textual, na linguagem natural, tá? Então, o principal objetivo desse processo é eliminar ambiguidade, inconsistência, omissão e erro, tá? Como que o Cradle ajuda nesse aspecto, né, nessa fase de elaboração? O Cradle, ele tem nativo a maior gama de notação do mercado aí para elaboração diagramática, tá? Então, a gente tem notações XML, tem UML e tem FAD, tá? Esse daqui é uma amostra de quais são os tipos de diagramas que a gente tem, e eu vou dar uma passada também em alguns exemplos para a gente poder ilustrar um pouquinho o XML dentro do Cradle, tá? Um ponto a ser enfatizado aqui é que o Cradle, ele tem esse sistema de diagramação na mesma interface, dentro da mesma plataforma, né? Então, é um ambiente integrado entre o gerenciamento de requisitos e o modelamento do sistema, tá? Passar rapidamente aqui, no Cradle a gente tem usos de caso, né? Que pode definir aí o uso e a missão dos sistemas propostos, ou definição de cenários, né? Temos o diagrama de contexto, que pode identificar aí sistemas externos que interagem com o produto, né? Nesse caso aí é o sistema do automóvel. Temos diagramas hierárquicos, que podem identificar a estrutura do sistema proposto, ou seja, eu posso trabalhar a decomposição aqui em subsistemas do meu produto para facilitar o gerenciamento desse desenvolvimento. Diagramas de atividade, né, que podem descrever cenários operacionais de um caso de uso, por exemplo, né, nesse caso aí é a operação do veículo. Temos diagramas de atividade ainda, né, e eles podem descrever também o comportamento funcional de um bloco ou processo dentro do sistema. Então, percebam que há uma hierarquia também entre a especificidade de cada um dos diagramas, né? Eu posso ter um caso de uso e um diagrama de atividade descrevendo um componente do caso de uso. Diagramas de blocos internos, que a gente pode visualizar ou definir componentes internos do bloco ou as relações do bloco com outros blocos, né? Nesse caso aí, o exemplo é da interface do sistema. Então, eu tenho o sistema do automóvel, né? Eu tenho os ocupantes do veículo, tenho aqui quais são as mensagens que os ocupantes do veículo transmitem para o automóvel. Aqui é um modelo simplificado, claro, né? Mas, por exemplo, ele pode desligar o carro, pode virar o veículo e pode ligar o carro. O tanque de combustível, que fornece combustível. Outros veículos, né, que pode transmitir aí um alerta de proximidade. Tem o ambiente natural, né, que traz aí principalmente aspectos climáticos, né, para o automóvel, e tem a própria rodovia aqui, né, a própria pista que tem é uma via de mão dupla aqui, né, o automóvel transmite torque e a rodovia devolve fricção para o carro poder andar, né. Outro exemplo aí de diagrama interno, né, é para transmissão aí de grandezas físicas, né? Nesse exemplo aqui do powertrain, nós temos como entrada o ar e o combustível, que é transformado em energia e por sua vez em torque para as rodas, tá? Diagramas de sequência, que na verdade dão uma sequência aí para eventos e trocas de mensagens entre o sistema e seus atores, né? Então, no caso aqui, o motorista, ele pode ligar o
o automóvel, né, ligar o motor, ele pode virar o veículo e desligar, tá? Máquina de estados é um tipo de diagrama bastante conhecido aí, né? Onde a gente consegue, tem um ponto de entrada e um ponto de saída, e você consegue definir o comportamento entre estados através de uma regra de transição, né? Nesse exemplo aqui, temos dois diagramas de estados, né? Um diagrama que seria o todo e tem um diagrama interno aqui do veículo ligado, né? Basicamente, ele começa no círculo fechado, ele entra aqui, então aqui a gente tem dois estados de transição, né? A gente tem ignição on para ligar o veículo e ignition off para desligar o veículo. Então, quando liga o veículo, ele entra para essa máquina de estados aqui, que o início é aqui, ó, ele começa em neutro. Quando que ele muda para frente ou para trás? Quando você seleciona a velocidade aqui, né? Quando você seleciona o sentido que ele vai voltar. Quando que ele sai desses dois estados de movimento aqui? Quando você seleciona o neutro novamente, tá? Depois disso, você tem o ignition off, que sai dessa máquina de estados e fica com o veículo desligado. Quando o veículo sai de serviço, né, ele é descontinuado ou não vai mais utilizar no mercado, ele sai aqui e descontinua o produto. Diagramas paramétricos, que a gente consegue aí definir restrições para um bloco, mapeando parâmetros, né, e geralmente em forma de equações. Então, nesse caso aqui, a gente tem as variáveis e o fluxo de combustível. E no próximo exemplo, nós temos aí uma relação entre alguns blocos aí, mostrando o comportamento dinâmico do veículo. Tá? Por fim, sobre os diagramas aqui, o diagrama de requisitos, né? No Cradle você consegue personalizar esse tipo de diagrama para dar a visualização adequada para alguns aspectos relevantes do sistema, né? Então a gente consegue relacionar aí necessidades do usuário com requisitos de sistema, né? Com com casos de teste e outros componentes que forem pertinentes para essa exibição, tá? Dá para notar aqui também que para cada item de requisito, né, nós conseguimos colocar aqui tantos atributos quanto for necessário para aquela visualização que está sendo montada. Depois da elaboração, nós partimos para a fase de negociação, né? O que traz, né? Qual que é o objetivo dessa fase de negociação? Inicialmente, né, as duas fases anteriores, né, a fase de elaboração, principalmente, né, elas identificam muitos conflitos entre os requisitos, né? Exemplificando, né, o que seriam esses conflitos é o seguinte: eu tenho diversas partes interessadas, diversos stakeholders aí nesse processo de desenvolvimento dos requisitos, e muitas vezes os interesses desses stakeholders são divergentes, né? O exemplo, bem clássico é o seguinte: os interesses de um produto, de um carro, que o usuário tem são divergentes dos interesses que a montadora tem, né? Um está olhando para conforto e para qualidade somente, e o outro está olhando para o custo essencialmente, né? Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio, né, das necessidades dessas partes interessadas, a fim de, né, após identificar esses conflitos, priorizar os requisitos, identificar os riscos, né, relacionados a cada um dos stakeholders e, por fim, combinar, eliminar, modificar os requisitos, a fim de eliminar esses conflitos em termos de projeto, né? Após isso, nós temos na fase de negociação, nós temos alguns
algumas análises que podem ser feitas no Cradle que são bastante relevantes. Primeiro, né, análise de impacto. Então, a gente consegue, através de diagramas hierárquicos, tabelas aninhadas, fazer toda a análise de impacto, né, de uma mudança em um item de requisito do meu sistema, né. Rastreabilidade é o que possibilita essa análise de impacto, né? Aqui nesse diagrama de árvore, nós temos um exemplo bem clássico do ciclo de desenvolvimento de um produto, né? Partindo dos requisitos, aqui no topo, né? Onde foram desenvolvidos modelos, que é a nossa parte aí de elaboração, que gerou um requisito de sistema, que nós vamos ver nos próximos slides, que é a nossa fase de especificação, tá? E, por sua vez, gerou um produto, né? Criou uma estrutura aqui do sistema, né? Uma estrutura analítica do sistema e do produto, que, por sua vez, tem um teste de validação. Ou seja, né? Eu consigo entender que se eu atuar nesse item aqui, 1.2, que são as features de operação, eu vou ter o impacto em todos esses itens que estão embaixo dele. E por fim, aqui, antes, né, da validação da nossa documentação de requisitos, vem a especificação, que significa o seguinte: eu vou traduzir os meus requisitos de usuário para requisitos de sistema. Tá? Basicamente, qual é o conceito por trás disso, né? Até o presente momento, eu estava olhando para o problema, eu estava olhando para qual é o problema que eu estou querendo resolver. Eu tinha a ótica de usuário, então eu estava trabalhando os requisitos de usuário. Daqui para frente, eu preciso começar a olhar para a minha solução. Eu preciso começar a entender qual que vai ser a arquitetura da minha solução e como que vai ser o desenvolvimento dessa solução. Então, eu desenvolvo os requisitos de sistema que tem uma abordagem mais técnica, já olhando para como que vai ser desenvolvida essa solução. Tá? Aqui o exemplo é uma estrutura hierárquica dos requisitos de sistema de um veículo. Esse processo, né, as últimas 3 etapas que a gente conversou até agora, elas compõem o ciclo de análise dos requisitos, né? Basicamente, após a especificação, após a primeira iteração aí de especificação, eu não tenho ainda todos os requisitos de sistema concluídos, compostos, né? Eu vou ter que fechar esse laço aqui de análise, né, entre as etapas de elaboração, negociação e especificação, para ter a minha composição de requisitos de sistema coerente, tá? Basicamente, aqui, não há uma regra para dizer quando que eu termino essa iteração. Né? Basicamente é o seguinte: quando eu chegar na validação ali e tiver a conclusão de que meus requisitos de sistema dão a cobertura total para a minha solução, eu cheguei ao ponto de sair dessa fase aqui e validar a minha documentação de requisitos. Tá? O que eu faço? Né? Como que eu faço aqui na validação para entender se eu cheguei numa cobertura adequada dos meus requisitos de sistema ou não, né? Primeiro, né, dentro desse processo eu vou ter que continuar observando ambiguidades, inconsistências, omissões e erros nos requisitos, né? Mas dessa vez eu estou olhando para os requisitos de sistema. Basicamente aqui eu tenho como exemplo uma tabela de cobertura de requisitos, né, onde eu tenho a lista de todos os requisitos de usuário, que são a descrição essencialmente do meu problema a ser resolvido. Eu tenho a lista nas linhas, né, de todos os meus requisitos de sistema, que é a solução que eu vou aplicar. Né? É o descritivo da minha solução, do meu sistema, propriamente dito. Né? O que eu tenho de informação aqui? Supondo que essa daqui fosse a tabela completa, né, eu consigo já mapear de face que o requisito 11 de usuário, ele não está sendo coberto pela minha solução, porque eu não tenho nenhum requisito de sistema que está atendendo esse requisito de usuário. Né? E, claro, dentro do processo de
especificação dos requisitos, cada engenheiro aí, né, responsável pela arquitetura, né, pelo design do sistema, ele vai ter um range de requisitos de usuário para transformar em solução em requisitos do sistema. Então, ele vai conseguir observar nesse sentido aqui como que está a cobertura do desenvolvimento desse sistema. Outra informação muito importante que a gente consegue extrair com uma ferramenta como o Gradle são tabelas dinâmicas. Nesse exemplo aqui, nós temos os requisitos segmentados por status e prioridade, né? Então, eu consigo saber, por exemplo, quantos requisitos que estão acordados são de alta prioridade, que é o exemplo aí, e consigo abrir aí uma consulta com esses dados, né, com esses 4 requisitos aí. Isso daqui me dá uma visão gerencial da evolução do projeto muito boa, né, porque eu tenho uma expectativa de trazer os requisitos mandatórios de alta prioridade, de média prioridade, respectivamente, né, cada vez mais rápido para aceitação, para os acordos, tá? Então, aqui dá uma visão gerencial bastante interessante para você saber como que está correndo o seu processo de desenvolvimento dos requisitos. Para validação, é uma ferramenta essencial. E partimos, por fim, para o gerenciamento dos requisitos, que basicamente trata de controlar mudanças, né? Dentro da própria definição, né, de engenharia de requisitos, né, essa fase de gerenciamento é exatamente a partir da validação, onde eu tenho a especificação do meu projeto, eu vou começar a desenvolver esse projeto e tenho que cuidar, tenho que controlar, primeiro, para que o meu projeto saia de acordo com aquela especificação, e segundo, se precisar de alguma mudança, se eu precisar de alguma alteração nos requisitos, eu ter controle sobre isso. Tá? Basicamente, os principais recursos que são utilizados para ter o controle sobre as mudanças é a análise de impacto e rastreabilidade. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de um diagrama hierárquico que demonstra exatamente a análise de impacto. Né? No diagrama hierárquico, sempre vamos ter um requisito ou qualquer tipo de item dentro do sistema, seja uma funcionalidade, componente ou equipamento, você coloca ele em evidência e consegue analisar qual é o impacto dele sobre todo o sistema. Nesse caso aqui, dá para observar que um requisito ele tem impacto direto sobre componentes, funcionalidades do sistema, testes, né? Resultado de testes, e tem impactos ainda indiretos, né? Por exemplo, né, através desse teste aqui, você impacta em outros requisitos, em outros testes, em outros resultados também. Tá? Então, dessa maneira aqui, você consegue identificar exatamente onde você tem que atacar o seu projeto para trabalhar uma mudança e para mensurar se essa mudança é viável ou não. Tá? Esse recurso aqui, ele traz uma funcionalidade interessante também, que é a bidirecionalidade dos links. A gente pode observar nesse diagrama aqui, de exemplo, que eu tenho 2 sentidos aqui na relação, ou seja, esse requisito aqui demanda esse componente, que é demandado também por outros componentes, né? O que essa análise significa? Que se eu alterar o requisito em questão aqui, ele pode gerar um impacto nesse item que, consequentemente, vai impactar outros requisitos, ou eu posso deixar de atender outros requisitos dentro da minha hierarquia, né? Então, o Gradle, ele dá uma visão bastante acurada, né, de como que o impacto numa alteração pode afetar o meu projeto. Seguindo no gerenciamento, eu consigo ter na hierarquia de fases do Gradle, eu consigo ter aí relatórios em clique único. O que significa isso, né? Para cada fase do meu desenvolvimento do projeto, eu consigo
Eu consigo deixar relatórios ali de análise gerenciais de fácil acesso, né? No exemplo aí, na definição, eu consigo ter uma análise de cobertura. No design, eu consigo ter aqui, ó, comparação de features do meu sistema e os elementos de design que basicamente é uma lista, né? Na implementação, eu consigo ter ó, a lista de equipamentos, ou seja, uma bom list aí do meu produto para poder enxergar como que está o desenvolvimento desse produto e a completude dele, tá? E assim por diante, até a documentação. O Cradle, ele dá cobertura total para o ciclo de vida do produto. O que significa isso? Que desde a concepção até a descontinuidade do produto, eu consigo colocar equipes, né, olhando para todos esses aspectos dentro da mesma base de informação. Eu consigo trazer essas equipes para olharem para o objetivo do projeto e não para o objetivo disciplinar específico, né? O que significa isso? Por exemplo, a equipe de aerodinâmica, ela vai sempre observar a melhor condição ou a condição ideal aerodinâmica de um projeto. Porém, quando você está tratando de um projeto no carro popular, não necessariamente essa aerodinâmica é tão relevante quanto um carro esportivo. Então, a ótica da equipe, ela vai ser sempre uma puxando para a condição ideal. Porém, a ótica do projeto pode ser diferente, os objetivos do projeto podem ser outros, né? Então, eu consigo colocar todas essas equipes para trabalharem sinergicamente dentro do projeto. E, além desse ciclo aí, eu tenho um processo de maturidade do produto, onde, quando esse produto vai para operação, vai para campo, começa a ser vendido, ele vai ter um feedback de suporte, de utilização, e será desenvolvido novas versões e variantes desse produto, né? Isso tanto como uma entrada de marketing, como uma entrada de suporte técnico mesmo. Então, o Cradle também suporta essa gestão de variantes do produto e novas versões, tá? Como que ele faz isso? Ele tem um processo de aprovação de linha de base. Basicamente, né, dentro de um fluxo de revisão formal aí, no Cradle, você consegue gerar novas linhas de base, né? No momento inicial, você vai ter o seu projeto em draft, né, ou os itens do seu projeto em draft. E uma autoridade de linha de base, após suas devidas revisões, né, da informação, a autoridade da linha de base vai poder aprovar aquela nova linha de base e vai gerar a versão 1 do nosso produto. E assim por diante. Também temos gestão de alteração em nível micro. O que significa? Por exemplo, né, um requisito em forma textual aqui, eu tenho 3 alterações que foram realizadas. Tá? A segunda alteração foi uma limpeza no texto aí, né, que o manager, ele alterou aqui de black para dark e tirou uma parte do texto, ou seja, eu tenho o antes e o depois de todas as alterações realizadas no Cradle. E mais que isso, né, eu tenho quando, por quem e por que foi feito essa alteração, né? Na próxima alteração aqui, ó, foi adicionado o range aí de operação de tensão da fonte, tá? Então, você consegue ter a rastreabilidade total de todas as alterações que foram feitas nos itens relevantes do seu projeto. E, por fim, o alerta de sistema, que você consegue ter alertas automáticos do sistema, a fim de posicionar equipes e usuários sobre o que está acontecendo no projeto. Nesse caso aqui, o manager foi avisado de que houve fechamento e abertura de uma linha de base, tá? Bom, o nosso webinar consistia nesse conteúdo aqui, né? Basicamente,
os benefícios da engenharia de requisitos é evitar retrabalho e conseguir melhorar o time to market, né? E eu estou aberto, então, para perguntas e respostas aí. Vocês podem fazer a pergunta pelo chat e eu respondo aqui para vocês. Vamos usar uns 10 minutos aí, 15, para trabalhar essas questões, tá bom? Bom, vou começar aqui por uma pergunta do Guilherme. Ele está perguntando quanto aos diagramas mostrados na fase de elaboração, eles são feitos de maneira autônoma. Na verdade, não, né? Você tem alguns diagramas funcionais, você pode usar um recurso que o Cradle tem de engenharia reversa, tá? Que é, a partir de um código, gerar um diagrama, tá? Mas isso se aplica apenas a casos específicos, tá? Nesse momento aqui, principalmente tratando-se da fase de elaboração, o objetivo é você transcrever de forma manual mesmo os requisitos de usuário a fim de ter um outro ponto de vista e abordagem, né? Então, não é feito de forma autônoma e essa fase depende bastante mesmo do expertise e da análise técnica da equipe de desenvolvimento, né? Dificilmente vai ter uma ferramenta que vai desenvolver algo autonomamente, né? Partindo de requisitos escritos em texto livre, tá? Bom, tem uma pergunta aqui também do Guilherme, né? Que ele está perguntando se no caso da realização de testes, né? Dos requisitos que também foi mostrando, se ele é feito pelo operador ou se o sistema sugere testes, né? Na verdade, o Cradle ele é uma ferramenta que atua como uma garantia no repositório dos dados do seu projeto, né? Ele não vai conseguir sugerir testes por você, até pela mesma justificativa da pergunta anterior, né? Esse tipo de questão, a gente ainda não está falando de algoritmo, né? A gente está falando de uma maneira mais abstrata e mais ampla de interpretação do sistema que está sendo desenvolvido. Ele te dá o suporte para ter toda a rastreabilidade desse processo, mas ele não vai sugerir testes baseados nos modelos. Você consegue fazer alguns testes dentro do Cradle, por exemplo, em diagramas para fazer uma análise de performance, etc., né? Mas também é para casos específicos e diagramas específicos, tá? Tem uma pergunta aqui do Alberto. Uma vez consolidado um requisito, como ficaria o elo entre o requisito e o caso de teste? Teria que usar uma outra ferramenta para isso? Na verdade, Alberto, é o seguinte, dentro do Cradle você consegue ter vários tipos de itens, tá? Então, você consegue sim ter o requisito relacionado a um caso de teste, relacionado a uma diagramação, por exemplo, que foi feita em SysML, né, ou qualquer outra anotação pertinente, você consegue fazer toda essa relação e você consegue linkar esse fluxo, tá? Com relação a ferramentas externas, você também consegue fazer o link, tá? Você consegue relacionar esses requisitos ou o caso de teste à sua implementação, né? Fase de implementação aqui, que seria o desenvolvimento propriamente dito, né? Seja numa ferramenta como o MATLAB ou numa plataforma de desenvolvimento como Visual Studio, por exemplo, né? Ou outras de implementação do mercado, você consegue ter a relação entre o seu desenvolvimento, a rastreabilidade entre o seu desenvolvimento e a sua plataforma de desenvolvimento, tá? Mas aqui a gente está um nível acima da implementação, a gente está tratando do requisito até a validação, mas ele dá conectividade sim para outras ferramentas de implementação, que aí a parte de programação mesmo, né, não ocorre dentro do Cradle. A Márcia Conceição está perguntando aqui,
Que clientes que utilizam o Cradle aqui no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, nós temos o INPE, ele utiliza o Cradle para engenharia de sistemas. Temos a Oceaneering, que utiliza para engenharia de requisitos. Temos a Technip FMC, que também utiliza para engenharia de requisitos. E a Vibras, da área de defesa, né, em São José, que também utiliza o Cradle para fins de engenharia de sistemas, tá? No mundo aí tem grande aplicação, né? Dentre os maiores clientes aí a gente tem a Boeing, a NASA, o Exército dos Estados Unidos, entre outros. Bom, vamos finalizando aqui. Eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos. Fiquem atentos aí aos novos webinars que serão divulgados por e-mail e pelas redes sociais. Acompanhe as redes da OpenCAD no Facebook e no LinkedIn. Fique por dentro da programação, tanto dos webinários como dos treinamentos que nós temos aí presenciais e online. Aproveito também para convidá-los a se inscrever no nosso canal do YouTube, que tem vídeos, todos os webinários que já foram feitos até hoje e outros conteúdos aí da nossa empresa, tá bom? Obrigado a todos, abraço.